Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, né? Aqui estamos dando início, então, à disciplina de currículo, conteúdo e metodologia do ensino da matemática para os anos iniciais do ensino fundamental, de primeiro e segundos anos. Então, eu sou o professor Guilherme Mendes, sou professor formador aqui na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, por meio do curso de Pedagogia EAD, da Universidade Federal de Rondônia. Sou professor vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e já fui professor da Uni, certo? Era do Departamento de Educação, também já passei por algumas funções dentro da universidade, né? Tive a oportunidade de ser coordenador do curso de pedagogia também, antes do início dele, mais a parte de organização e estruturação. E dentro das minhas formações, depois eu comento um pouquinho. Mas eu gostaria, para a gente poder fazer um início, né? Eu sempre gosto dos espaços onde eu estou, que a gente possa se conhecer. Então, eu gostaria que vocês pudessem dizer brevemente, assim, o nome de vocês, é, o nome, o polo e a aproximação que vocês têm com a matemática, certo? Qual é a visão que vocês têm em relação à matemática? Tá bom? Na experiência de vocês, tá? Como vocês se sentem como pedagogo, como futuros pedagogos e pedagogas aí, para poder ministrar os ensinos os conteúdos de matemática, tá bom? Podemos começar? Posso começar? Isso, pode, claro, fica à vontade. Boa noite. Vou ser rápida porque eu estou em trânsito. Meu nome é Tranquilo. Riva, eu sou de Fortaleza, certo? A experiência que eu tenho com a matemática é a minha que eu tive durante a minha vida escolar. Certo. E como você se sente como pedagoga para poder ensinar matemática? Na verdade, eu nunca fui uma expert na área, né? Mas eu sempre gostei, porque sempre me trouxe curiosidade, né? Então eu acredito, vai dar certo. É sim. Tá ótimo. Obrigado, viu? Você está vinculado a qual polo? Nova Mamoré. Beleza, então. Seja bem-vinda. Quem segue? Gleissa? Não, Gleissa é você. Quem são os próximos? Ou vocês podem Eu, ir po- eu levantando. posso, eu posso. Meu nome é Pode, Kleber, eu pode posso dar falar. continuidade. Eu sou aqui de Rondônia, né, também. Atualmente estou em Vilhena, estou no curso de Pedagogia pelo Polo Chupilaia, né, vinculado a Porto Velho, né. A minha experiência com matemática, inicialmente, nos primeiros anos do ensino fundamental, eu tive muita dificuldade, né, com a educação em si. Até porque a época do ensino era bem precário, né? Em razão disso, eu, depois de um certo tempo, passei a buscar mais conhecimentos. E hoje eu sou licenciado em matemática, por incrível que pareça. Então, assim, já lecionei algumas escolas para vários níveis, né, da educação, do ensino fundamental, do ensino básico, né? Nível médio, inclusive. Fui convidado atualmente para lecionar para graduação no Instituto Federal de Rondônia, mas eu não pude ainda dar continuidade na docência, até porque eu sou aluno de Direito aqui da Uninasal também, né, e estou fazendo o curso de Pedagogia para concluir alguns objetivos que eu deixei lá atrás, né, e hoje eu tô com um leque de aprendizados ainda, né. Então, assim, em razão disso, eu tive que buscar muitos conhecimentos. Você travou. Kleber? Travou só para mim, pessoal?
Travou para todos, professor. Travou para todos, professor. Certo. Então a gente pode seguir, depois quando ele voltar ele continua, pode ser? Professor, eu posso falar um pouquinho? Eu levantei a mão um tempo atrás. Pode sim. Boa noite a todos. Eu me chamo Gleissa, sou do Polo de Nova Mamoré. Com relação à disciplina de matemática, eu creio que vai ser uma jornada de desafios, porque nunca fui muito fã da disciplina de matemática na escola, quando estudava, né? Não é questão de não gostar, era, às vezes, o medo do professor, a timidez de perguntar quando tinha dúvida, então eu creio que isso me atrapalhou bastante. Agora eu comecei a desenvolver mais aprendizado na questão da matemática, porque eu tenho uma filha no 6º ano, que ela gosta bastante da disciplina de matemática, então quando tem atividade eu trabalho para casa. Eu tento aprender para poder ajudar ela, né? E isso envolve eu fazer pesquisas para que eu possa ensinar ela, né? Mas eu creio que vai ser uma jornada de grandes desafios e como futura pedagoga em sala de aula, na disciplina de matemática, eu pretendo desenvolver bastante para que eu possa ensinar meus alunos. Perfeito, muito obrigado, viu? Quem segue, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Eu sou do Polo de Ariquemes, Cristiana Arantes. A minha experiência com matemática é uma disciplina que eu gosto particularmente. Eu creio que não vai ser tão difícil a princípio, porque a gente está lecionar, porque a gente está se habilitando para trabalhar com os anos iniciais, quando é uma matemática mais básica, né? Depois a coisa vai ficando mais complexa, e aí eu acho que daí teria um pouco mais de dificuldade, mas eu acredito que para lecionar para anos iniciais, eu acho que seria uma coisa mais tranquila. Obrigada. Obrigado a você. Próximo. Se você quiser levantar a mão para falar? Se puderem, dá certo, mas senão não tem problema não. Deixa o próximo falar e aí eu falo. Combinado. Fabiana, seu microfone está fechado. Não, eu estava esperando porque a Dani tinha levantado a mão primeiro. Aí por isso que eu estava esperando. Tá saindo o som? Pode ir na frente, pode ir para frente, depois eu seguida. Tá bom, amor. Boa noite a todos, eu sou Fabiana, sou do Polo de Chumpiguaia, eu sou de São Vicente, São Paulo. Eu espero que não tenha tanta dificuldade, porque, como a nossa colega falou, eu também não era muito fã de matemática, não. Mas acho que era pela forma que o professor ensinava na época, né? Lá de 88, 89, a professora era um pouco mais crua, né? Não é que nem hoje, que tem diversidades na maneira de ensinar, de tá explicando e passando o ensinamento para as crianças. O meu esposo já é apaixonado pela matemática, então as minhas dificuldades ele me ajuda bastante. E eu espero que seja uma jornada aí de muito aprendizado e desbloqueios. Maravilha, seja bem-vinda. Então, minha vez, então, né? Meu nome é Daniele, eu sou do Polo de Ariquemes. A experiência com a matemática, desde o princípio, foi muito boa, né? Em relação, sempre que eu tive curiosidade de aprender, né? A matemática, por estar sempre envolvido na área mais exata. E eu tive uma pequena experiência um tempo atrás, né? Como cuidadora. E nesse meio termo eu tive que, em si, né, relembrar de todas as teorias, de todas as fórmulas, né, na matemática mediana, no caso, né, de 6º ano a 9º ano. Então, foi uma experiência totalmente diferente do que eu tive, né, com o tempo quando eu estudava. E muita coisa mudou em relação mais ao aprendizado, sim, que em relação aos professores, que estavam mais abertos, né, para
ensinar. E hoje em dia a fórmula mais correta e mais fácil de aprender, né? No caso, assim. E eu espero muito que, como que vai ser uma matemática inicial, né? Eu acredito que vai ser bem legal, né? Contribuir e receber também esse conhecimento dentro de você. Muito obrigado, viu? Então, Cada experiência com a matemática foi boa, por um lado, e também um pouquinho realmente essa patologia por aí. tá muito longe a tua voz. Tem um carro que estão passando na frente. Deixa eu te falar, só eu já falei. Nossa, Foi, aqui tem um carro que está passando bem aqui, aí eu tenho. Eu falo também. quem segue, pessoal? Olá, boa noite. Me chamo Rayane Casimiro, sou do Polo de Ariquemes. Minha experiência com a matemática foi somente na escola mesmo. A gente fez um cursinho básico no meu serviço, né? Precisei fazer porque eu entrei como jovem aprendiz, mas foi bem básico mesmo. Foi um pouco sobre as teorias, que agora, lendo o artigo da atividade, deu uma esclarecida, e vai ser muito bom nessa matéria para relembrar as teorias e as práticas. Não sei se vai ter práticas, mas vai ser muito bom para relembrar, porque eu não lembro como foi certinho na minha infância. Eu só lembro da parte prática, né? Eu não lembro da parte teórica. Aí já com o artigo foi muito bom para relembrar e até mesmo aprender o que eu não sabia. Muito bacana. Seja bem-vinda. Obrigado. Eu me chamo Sirlene, sou do Polo de Ariquemes. A minha experiência com matemática também não é muita coisa. Trabalhei na prestação de contas da nossa escola, da escola antiga que eu trabalhava, 6 anos. Confesso que foi um grande desafio, porque tinha um pouco de dificuldades. E eu espero agora estar se preparando bem, né? Para que, se futuramente a gente for assumir alguma sala de aula, a gente consiga transmitir para os alunos um aprendizado de qualidade, que, infelizmente, na minha infância eu não tive. Muito bem, obrigado. Então, quem segue? Vamos lá. Certo, eu acho que eu. Aqui já passou o carro aqui, estava no trânsito, passou o carro. Sim, como eu disse, a experiência foi boa e ao mesmo tempo ruim, porque na minha época, a experiência que eu tive com a matemática era daquela época da palmatória, também eu não sou tão velho, né, mas foi da época da palmatória. Então, me lembro bem que era para aprender tabuada, e quando eu fui para a escola, você tinha que aprender tabuada, e quando eu fui aprender tabuada, foi em escola, aquela escolinha particular. Então, quando você errava alguma coisa, aí você era penalizado, né? Aí, com isso, eu passei uma semana estudando a tabuada, toda a tabuada, né? Que tinha que fazer isso aí. E aí, quando foi na semana seguinte, eu comecei a responder tudinho, né? E a professora, bom, excelente, você agora aprendeu matemática. Eu falei, de uma maneira torta, mas eu aprendi. Mas nunca mais. Mas aí, quando chegou agora a parte do ensino médio, que você teve aí essa experiência do ensino médio, aí você tem que ser realmente matemática, porque matemática cai tanto na física, na química, na biologia e na própria matemática. Então, a experiência com matemática, por um lado, foi boa, né? Porque teve esse meio torto, mas, por outro lado, aprendi matemática de uma forma que, hoje, se você for ver, não é pressionando os alunos, mas
ela é bem mágica, porque tem coisas que às vezes você acha que é dificultoso a matemática, mas não. Quando você percebe que tem de outra forma para você descobrir uma equação, ela se torna fácil demais. Muito obrigado, viu, Cléber? Paulo, muito obrigado, viu? Paulo. Quem segue? Pode ser eu, professor. Eu sou o Dilson Vilhena, sou Olá, do Polo de Ariquemes, né? Eu estava sorrindo aqui porque praticamente eu não sou assim, tal, acho que não sou um pouco da época do Paulo, mas sou depois, porque eu cheguei a ver a palmatória, não usando em mim nem nos meus colegas, né? Ela ficou ali na sala de aula na minha época do ensino infantil, né? Os primeiros anos aí da educação básica, e ela estava ali exposta talvez assim como para meter medo nas crianças e tal, né? Mas não para ser usado. Eu nunca vi sendo usado, mas ela estava ali exposta, né? De qualquer coisa, né? Não sei. Mas aí a minha alfabetização na matemática foi um pouco assim também ruim, né? Até porque a minha década foi a década de 80 e estava terminando a ditadura, e tinha essa cartilha realmente que o Paulo falou aí, nosso colega, da tabuada, que a gente tinha que decorar, né? A multiplicação e divisão de 1 até 10, né? Então, foi praticamente aquela educação ainda com aquela lei 5692, né? Aquela reforma 5692 do ensino primeiro e segundo graus, né? Então, eu sou dessa época. Só que aí, aproveitei também, né, meus estudos. Hoje eu sou professor de Química. Na verdade, eu tenho 2 profissões. Uma, assim, nem tanto agradável, que muita gente não gosta. Eu sou militar, professor. Então, eu sou militar e professor. muito bacana. E hoje em dia eu tenho muita facilidade com matemática porque eu gosto, né? Eu gosto muito de matemática, eu amo matemática. Então, eu tenho essa facilidade, né? Na universidade que eu fiz, eu me formei na UFPA, né? Então, eu tive lá os 4 cálculos, cálculo numérico, todos aqueles cálculos básicos, né? E eu gosto muito de matemática. Agora, a minha experiência com criança, nunca tive, vai ser uma experiência ímpar, né? Vai ser assim, um desafio para mim, porque eu sou professor da educação básica do ensino médio, né? E é isso. Muito bem, muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Só uma ressalva, professor, não sou tão velho assim também, viu? Não entendi. Enfim. Próximo. Professor, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Eu acho que ele quis dizer que ele não é tão velho assim, o Dilson, né? Salvo engano. Mas eu queria fazer um adendo que é muito interessante ouvir essas experiências dos colegas que não desistiram, né? Persistiram, estão aqui hoje, né? Assim como eu também passei por uma experiência, não como a deles, é claro, mas semelhante. Acho que todos temos uma experiência diferente. E essas contribuições que me levam a persistir e continuar ainda na educação, né? Eu tenho outra profissão também, sou técnico judiciário do Tribunal de Justiça daqui, mas, assim, o meu objetivo principal é contribuir com a sociedade. E vendo essas experiências, a gente vê que é importante a gente seguir, né, e poder contribuir com a sociedade, com aqueles que estão vindo agora, né, com as crianças, com o ensino básico atual, né. Então, é importante essas atualizações e esse novo aprendizado, né, que hoje é o EAD que está alcançando aí o país todo, pelo que a gente pode observar. E quero aproveitar aqui para me despedir aqui por enquanto, porque eu vou iniciar uma aula aqui agora, aqui na faculdade, e aí agradeço aí pelo tempo disponível para eu poder estar falando, expor um pouco de experiência, porque o vídeo travou, acho que no início que eu estava falando lá, né? Mas é isso aí, persistência, um abraço a todos, boa noite, obrigado pela paciência aí, e segue a aula aí, professor, e eu vou acompanhando. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos, hein? Imagina, boa noite a você.
Próximo. Bom, mais alguém? Então, eu peço que quem não se apresentou oralmente se apresente via chat, certo? E aí vocês podem iniciar as atividades, né? De se apresentar e tudo mais. Aline. Aline, pode falar. Vânia. Patrícia. Boa noite, professor. Me chamo Patrícia, sou de Ariquemes. E a minha proximidade com a matemática é bem pouca. Eu lembro muito da minha quarta série, na qual quase eu reprovei por ter muita dificuldade na tabuada. Então, assim, eu tenho uma barreira muito grande quanto à matemática, essas questões de cálculo, e espero, assim, com essa disciplina, entender o verdadeiro objetivo da matemática, e é isso. Perfeito. Muito obrigado. Tem mais? Aline e Miriam. Boa noite, eu sou a Miriam, do Polo de Chupinguaia. Graças a Deus, nunca tive assim, tanta dificuldade de matemática. É uma das minhas matérias assim, preferidas na escola, nunca tive assim, tanta dificuldade. É um desafio ensinar as crianças, né? Que tem uns que vai ter mais dificuldade, outras não. Mas é uma matéria que eu gosto bastante. Maravilha, ótima notícia. Obrigado, viu? Vamos avançar. Aline. Anda. Meu nome é Fernanda, sou do Polo de Ariquemes. A minha dificuldade com matemática foi quando eu ainda era pequena. Eu acho assim que todo mundo que é criança merece não ter um reforço só em escola, como também em casa. Eu acredito muito que o auxílio que vem de casa ajuda muito a criança a aprender mais em casa do que às vezes na escola. Porque muitas das vezes nem todos os professores têm tempo para todos os alunos da mesma forma. Hoje em dia eu entendo a matemática completamente diferente do que eu entendia quando era criança. Tinha muita dificuldade para saber conta de dividir, de vezes. Até a tabuada eu demorei muito para aprender. Já com o auxílio, quando eu comecei a ter um auxílio em casa para ter um reforço melhor do que na escola, eu comecei a ver que eu era capaz de aprender. Aí agora trabalhando na parte de administrativa, a parte de caixa, virou minha paixão matemática. Não me arrependo de nada do que eu passei no passado, de ter dificuldade de aprender matemática, e gosto muito. Maravilha, eu gosto da notícia. Muito obrigado. Aline. Silvânia. Silvânia. Boa noite a todos. Me chamo Silvânia, sou do Polo de Porto Velho. Para mim, a matemática nos anos iniciais foi muito bom, gostei muito. Me identifiquei bastante, sempre me saí muito bem. Só tive muita dificuldade no ensino médio, mas para os anos iniciais, ensino fundamental, eu gostei muito. Maravilha, obrigado, viu? Mais alguém? Se não, se manifestem no chat, tá? Bom, pessoal, então, vocês já conseguiram ter acesso ao plano de ensino? Lá com as datas, com as orientações,
Lá está dividido, tem todas as informações do nosso percurso formativo ao longo desse mês e do próximo, né? Lá tem as datas avaliações, o período que vocês têm para poder fazer as entregas, a questão da ementa, dos objetivos, né? Então, quais são as metodologias que vão ser utilizadas. Então, também tem o cronograma ali das atividades, né? Então, tenham sempre em mãos, ou eu digo em mãos, pode ser fisicamente ou digitalmente, tenham sempre em mãos o plano de ensino para vocês irem acompanhando, né? Os prazos, né? Observar o calendário, as datas das aulas, né? Para a gente poder se encontrar. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Eu quero fazer uma coisa. Se eu consigo fazer isso aqui. Bom, eu vou... a nossa aula ela vai estar dividida hoje para a gente poder discutir um pouco sobre essa introdução da importância da matemática dentro do contexto da formação das crianças, né? E a partir disso também a gente vai visitar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o conceito da etnomatemática. Quem já ouviu falar sobre a etnomatemática, coloque aí, levante a mão, por exemplo, no Meet, por gentileza. Bem, Wilson, a Aline só levantou a mão e não baixou mais. Eu vou baixar aqui para não ter problema. Tá? Bom, então, pessoal, a gente vai observar um pouquinho sobre a etnomatemática e como ela vai se imbricando dentro do processo também da formação, tá bom? Então, se me permitem, eu vou fazer a projeção aqui. A gente vai assistir um videozinho curto sobre a etnomatemática para conseguir ter uma ideia, né? Então, a gente vai assistir um vídeo com o Birata D'Ambrosio. Sumiu sua fala aqui, professor. Sim, vocês vão conhecer o professor Ubiratã, né? Então, ele que foi o criador dentro da teoria da etnomatemática, então vocês vão conhecer a perspectiva que ele tem. Então, vamos lá. História que nós fazemos, a história que se faz no mundo ocidental, é a história do mundo ocidental, olhando para os outros países por fora. É o que o ocidental quer ver no outro país. O que seria a história vinda deles, contada por eles, explicada por eles. E aí eu comecei a me interessar por entender, olha, essa história também inclui principalmente matemática, porque a matemática está ligadinho com a história. Todas as etapas da evolução da espécie humana são etapas onde você reconhece fatos matemáticos, avanços matemáticos. Então eu faço um estudo disso, procurando entender como que os locais e ao longo da história, como que aquela gente via o seu fazer matemático. Isto é o que passou a se chamar etnomatemática. Foi aí que nasceu a etnomatemática? Aí que nasceu a ideia da etnomatemática. Vamos ouvir os locais, o que eles fazem
com o seu dia a dia? Como eles explicam, se viram nas suas necessidades diárias, nas suas profissões? O que um profissional faz que é de natureza matemática? Não quer dizer natureza matemática, não quer dizer que ele aplique fórmulas ou regras, nada disso. De natureza matemática, o que é? Ele faz processos de comparação, de classificação, de ordenação, de medição, quantificação. Tudo isso é muito natural. E aí vem Piaget, Vygotsky, etc. Você observa isso nas crianças. Como as crianças aprendem a classificar objetos, a relacionar, pôr as coisas de uma cor de um lado, isso estão fazendo matemática. Na hora que está fazendo isso, é o ponto de partida para ideias matemáticas. Isso é uma coisa natural da criança, né? Natural da criança, como é natural de todas as culturas, como é natural de todas as profissões. Então, tentando entender isso e dando voz a eles, para que eles expliquem o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, começa a se construir o pensamento abstrato. E isto é aquilo que eu chamo etnomatemática. É uma matemática que parte daquilo que ele faz matematicamente, aquilo que Paulo Freire diz, se sentir matemático no mundo. E ele se sente matemático, todas as profissões, todas. Então, na etnomatemática, vai para uma comunidade indígena, como que eles cuidam do dia a dia deles, como eles distribuem o tempo deles, como que eles organizam o espaço de vida deles. Isso é fundamental. Isto é ser matemático na realidade deles. E nós procuramos, na etnomatemática, entender esse processo todo. E, claro, como a parte pedagógica disso é tentar fazer isso com as crianças. Mas a escola consegue ter, algumas conseguem. Por exemplo, esperar, entender como é que a criança pensa uma questão sem que ensine para ela um jeito certo, entre aspas, de pensar. Esse é o grande erro. Ensine o jeito certo, que é como você vai ser cobrado no exame. E a criança, claro, ela está num curso de pensamento, num curso de desenvolver a sua maneira de se apropriar de uma questão, se apropriar dos métodos para tratar aquele problema. Ela está nesse processo e é uma interrupção. Você vê isso muito. O exemplo mais trivial, a criança que, quando tem que contar alguma coisa, começa a contar com o dedo. Não, é proibido contar com o dedo. Pronto, você desmontou a criança. Matou a criatividade da criança. Não, é contar com o dedo, vê aonde ela chega. E ela chega. Tanto que há uma pesquisa muito interessante, crianças, você dá alguns problemas para crianças no início da escolaridade, 6, 7 anos, elas fazem 7, 8 anos. Se der o mesmo problema para o mais já com 13, 14, ele tenta botar isso em fórmulas, etc., não resolve nada. Porque ele já está com a criatividade podada, né? Já está enquadrado. Bom, pessoal, vocês ouviram do próprio criador da teoria, né, professor e pesquisador, professor Liberatano de Ambrosio, ele falando sobre a importância da matemática, né, e de poder buscar essas relações dentro do processo de formação. Além disso, então eu peço que vocês coloquem no chat, tá certo? A percepção de vocês em relação ao vídeo, tá? Deixa eu só fazer um registro aqui. Pronto. Bom, então, nós vamos fazer um olhar, né,
aqui sobre a relação aqui da disciplina do nosso tópico 1, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Pronto, fiz o registro, eu mandei lá para os tutores, depois se puderem compartilhar com os alunos, eu agradeço. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Em relação à disciplina, então, só para retomar, nós temos 5 tópicos, né? Então, nesses 5 tópicos, a gente vai ter esses 5 encontros. Então, nós temos um encontro agora, tivemos hoje, né? E temos na semana que vem, tá certo? Então, nos encontramos em breve aí também. Bom, em relação à nossa disciplina, né? Então, eu gostaria de começar iniciando, né? Iniciando é ótimo. Mas assim, eu gostaria de começar a fazer as reflexões sobre o papel da matemática, né? Então, por que a matemática ela é importante para a gente poder aprender ao longo da vida, né? E ser considerada, por exemplo, como uma das disciplinas que é um dos componentes que se torna estratégico dentro do processo de desenvolvimento e da aprendizagem, de modo que a gente consiga ter base para os outros componentes, né? Então, eu peço que vocês possam também interagir no chat, colocando para vocês a importância da matemática, ou se alguém quiser abrir o microfone, fica bem à vontade para poder ir interagindo, tá certo? E ao longo da minha fala, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem também interagir diretamente também, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu trouxe alguns tópicos para a gente ir discutindo, né? É bastante coisa, então é uma questão, nós colocamos lá também os materiais para que vocês possam realizar as leituras, né? E vocês consigam ir fazendo o aprofundamento dos textos, tudo, né? Mas para a gente iniciar, uma das questões para a gente poder pensar é sobre o papel das aprendizagens em matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Algo que se torna importante a gente poder considerar é essa relação, essa importância que a gente tem que dar em relação ao processo de formação dos estudantes, né? E também a questão de poder ver a formação do professor, porque uma prerrogativa dentro do processo da educação infantil, e no caso dos anos iniciais do ensino fundamental, é que quem faz o exercício da docência nesses níveis são os pedagogos, né? Então, quem é pedagogo é quem desenvolve essas ações do ensino de matemática, né? Então, só para dizer a vocês, né, também, em relação à questão da hora da apresentação, então, já dei as boas-vindas. Então, eu tinha comentado com vocês, eu sou da área de pedagogia e da área de matemática também, em relações internacionais. Então, eu trabalho, sou professor de matemática já há muitos anos, né? Então, é uma questão que eu gosto muito desse campo de atuação, então, para a gente poder fortalecer o processo de formação e o processo das aprendizagens, né? Então, algo importante a gente poder pensar seriam 5 grandes eixos importantes para a gente poder considerar o processo da formação do estudante.
dentro do processo da matemática. Uma delas é a gente poder pensar na introdução da etnomatemática dentro das práticas pedagógicas desenvolvidas nos processos do ciclo de alfabetização, dentro do primeiro e segundo ano, por exemplo, né, segundos anos. Um outro ponto é sobre o processo da formação do professor, da formação docente. Então, de pensar essa relação que se tem dentro desse contexto. Então, o professor poder identificar, ser capaz de identificar as suas lacunas formativas, de poder compreender quais são os desafios. Muitos de vocês aqui disseram já que a maioria do contato com a matemática foi durante a escola, né? E assim, muitos também disseram que têm familiaridade, que gostam, uns já são formados na área. Agora, a grande maioria não tem essa proximidade, né? Tem essa dificuldade já oriunda. Isso é uma tendência geral, né? Então, esse se torna um ponto crucial para vocês, também como futuras pedagogas e futuros pedagogos, de poder identificar quais são as necessidades de vocês, né? Porque a universidade, ela vai dar um panorama, vai dar a formação, vai dar o processo, mas quem vai buscar esse movimento de fazer esse resgate das aprendizagens de vocês e fortalecer são vocês mesmos, né? Então, claro, com suporte institucional, mas o movimento se torna muito do professor. A questão de compreender quais são as tendências e quais são as metodologias ativas que são utilizadas, que foram utilizadas, isso se torna algo importante também dentro desse processo. Então, quais são as tendências em educação matemática? Quais são as metodologias que a gente pode estar utilizando, né? Então, esses elementos se tornam elementos importantes para a gente pensar. Então, algo que a gente precisa relembrar, retomar também, é que a matemática, ela vai além dos números, né? Ou seja, ela tem toda a parte do pensamento lógico, pensar no processo da criatividade, a questão do senso crítico, de auxiliar na resolução de problemas. O professor, ele tem uma capacidade estratégica no sentido de, não só o professor, mas o sujeito, né? Ter a capacidade de conseguir, através da interpretação dos números, conseguir, né, gerar esse pensamento. Então, ele consegue ter uma velocidade para poder resolver problema, consegue buscar, né, estratégias para conseguir buscar determinadas resoluções e assim por diante, né? Então, a matemática, por si só, ela se torna uma disciplina, um componente curricular, ou seja, uma área de conhecimento muito necessária dentro do processo de formação e desenvolvimento dos sujeitos ao longo da vida, né? Porque ela, assim como a questão da língua portuguesa, elas acabam servindo de base do que os outros componentes também vão fazer o uso dela, né? Então, isso faz com que tanto esses dois componentes conversem muito entre si, né? Conversem no sentido de ser base para os demais componentes de outras áreas. E, além disso, né, quando a gente pensa em relação ao papel da matemática nas infâncias, é a gente poder pensar essa construção do professor, do pedagogo, em potencializar que os alunos eles consigam, né, desenvolver o raciocínio lógico, pensar na resolução de problemas, fazer com que eles tomem decisões, que eles façam atividades que potencializem o senso crítico deles, né? Então, isso é algo que potencializa no sentido de avançar e compreender qual é o papel dentro da matemática dentro dos anos, do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Quem gostaria de responder? A partir do vídeo que a gente viu, o que vocês compreenderam sobre a etnomatemática?
professor, é o jeito como a gente entende, como a gente pode entender as diferentes formas, né, como os povos e as culturas usam a matemática no dia a dia. Então, assim, por exemplo, tem um feirante, quando ele vai dar o troco para uma pessoa, ele faz isso ali automático, mesmo sem usar caderno, mesmo sem usar nenhum objeto, às vezes ele faz ali pela prática de vida mesmo. Bem, o que mais? Isso mesmo, professor, pegando aí o gancho da colega, né? Tipo assim, um marceneiro, pedreiro, né? Ele trabalha com etnomatemática, é o dia dele ali de medir quanto metro quadrado vai ocupar uma lajota quando ele vai trabalhar, né? Isso aí, acredito que isso aí tudo seja etnomatemática, né? E o professor D'Ambrosio é uma referência, né, professor, na área de matemática, pena que ele faleceu em 2021, né? Exatamente. Faleceu em 2021 foi uma grande perda, né? Porque ele foi um profissional que ele contribuiu muito para a área da educação matemática e com muitas produções e acabou sendo uma referência não só no campo da arte matemática, mas do pensamento, né, dentro do contexto da educação matemática também. Então foi um grande pesquisador, né, brasileiro que contribuiu muito para a área. Então, a lógica é exatamente essa, né, de como vocês foram trazendo. A ideia é pensar em articular o processo do ensino da matemática de forma que possa estar relacionado com práticas sociais. Ou seja, pensar no ensino de matemática vamos pensar em Rondônia, né? Rondônia é um estado riquíssimo culturalmente, né? Se a gente for parar para pensar o processo de estar localizado na Amazônia Ocidental, de ter toda uma história, uma historicidade, da questão da presença dos povos originários, da comunidade ribeirinha, por exemplo, né? É uma questão que faz com que o ensino da matemática ele possa ser incorporado essas práticas culturais, né? Da mesma forma, a questão de poder vincular a matemática, não só a questão aos povos, né, originários em geral, mas de poder pensar em estratégias. Por exemplo, vocês trouxeram a relação da matemática com feirantes, com marceneiros. Poderia pensar com várias outras profissões, por exemplo, de um modo que a matemática ela tivesse essa relação, né? Então, é algo que o foco é poder pensar em estratégias para poder potencializar essas atividades com os estudantes. E isso é uma questão que pode se perguntar, bom, mas a gente já pode começar isso na primeira infância, nas infâncias, né? Sim, porque o aluno ele já vai compreendendo esse processo de como ele vai ter essa visão, essa constituição da visão da etnomatemática, da matemática em si, de modo que ele consiga já ir reconhecendo os processos a partir daquele nível que ele está, né? Agora, um outro ponto também que vale a pena é que as práticas elas sejam incorporadas de uma maneira que o professor ele consiga fazer essa integração do aluno, né? Que ele consiga reconhecer. E lembrando que os alunos que estão no primeiro ou segundo anos dentro do ensino fundamental, algo importante é que eles estão nesse processo de alfabetização, no ciclo de alfabetização, mas também estão em processo de alfabetização matemática. Então, um ponto super importante que os pedagogos precisam ter muito cuidado, né, é no sentido de pensar em fazer a formação semântica dos estudantes. Ou seja, quando a gente pensa na formação da questão da semântica, é no significado das coisas, né? Então, por exemplo, quando vocês vão ensinar a questão do algoritmo, a gente vai ter um momento sobre isso, na parte das metodologias. Mas só para a gente ter uma ideia, quando a gente for fazer uma subtração, como que a gente vai pedir emprestado algo que a gente não devolve, entende? Então, assim, são detalhes aí que a gente vai visualizar ao longo
das aulas, para a gente conseguir ter essa preocupação em relação à importância de organizar as demandas, né, no sentido de pensar como introduzir esse processo formativo da alfabetização matemática para os alunos nessa faixa etária, né? Até aqui alguma dúvida, pergunta, comentário? Professor, na realidade não é uma pergunta, é só mesmo uma... eu acredito que é você apresentar de acordo com a prática de vida daquela criança para que isso faça sentido para ela, né? Porque muitas vezes qual que seria a dificuldade que a gente teve é porque aquilo que estava sendo apresentado não fazia sentido. Então, hoje eu acredito que isso está mais fácil um pouco, inclusive porque os materiais que estão disponíveis, os livros didáticos, tudo tem facilitado um pouco mais isso. Muito obrigado, Cristiano. E é desse jeito, né? Quando a gente pensa para o processo, a etnomatemática ela vem com a ideia mesmo de fazer essa incorporação e essa aproximação do campo da matemática com a realidade dos estudantes, né? Ou não necessariamente com a realidade direta, mas que se relacione de alguma forma, né? Então, por exemplo, aqui tem algumas sugestões. Então, a questão de contagem com sementes, a questão da geometria em cestarias, medidas com palmos, por exemplo, e que são ações que promovem a inclusão e a valorização cultural. Mas tudo que nós já mencionamos anteriormente também se torna um aspecto importante para a gente poder desenvolver dentro do processo da formação do estudante, né? Então, quando a gente pensa na importância que a etnomatemática exerce, a gente vê a relevância que essa teoria ela tem dentro do processo de formação nos anos iniciais, certo? Então, um outro ponto, né, que a gente pode pensar aqui também, dentro dessa parte inicial, a gente poder reconhecer a importância das práticas culturais da aprendizagem em matemática. Que a questão das práticas culturais, ela tem não é a tendência, mas ela tem a capacidade de poder mobilizar, né, os estudantes e a comunidade escolar como um todo, ao ponto de potencializar os saberes dos estudantes, né? Então, a relação com a matemática ela fica mais amigável, ela fica mais afetiva, né? Então, no momento que a gente possa desenvolver ações de modo que a criança ela já participe já desde da idade bem pequena, né? Um outro ponto também que esse é estratégico, como eu já tinha comentado anteriormente, é a questão da formação do professor para os anos iniciais. Então, no caso, é o processo de profissionalização do docente para o ensino da pedagogia, né? Então, para o ensino da área de educação. Então, o professor que atua nos anos iniciais é pedagogo. Então, como se dá esse processo de formação, né? Então, e isso também é um reforço que se faz sobre a importância da formação em pedagogia e em matemática, né? Então, assim, dos pedagogos também buscarem esse aprofundamento dentro do contexto da matemática, porque lembrem, quem atua nos anos iniciais tem uma responsabilidade enorme, porque a forma de como você ensina, a forma de como você trata a matemática, a forma como você aborda, né, e faz com que os alunos se aproximem ou se distanciem, né, é algo que vai impactar diretamente no processo formativo dos estudantes, quando no sexto ano em diante, ele muda a dinâmica para os professores especialistas. Então, nesse caso, o pedagogo, né, ele não vai
dar conta de tudo, no sentido assim de trabalhar com todos os tópicos, né? Até porque, na realidade, é uma questão que, claro, vai se projetar ao longo do ano, mas se torna muito importante e necessário a solidificação desses conhecimentos, né? Porque uma coisa é uma questão de ter uma responsabilidade, né, esses atos responsivos, de pensar na questão curricular, na questão da estrutura do conteúdo da matemática, de modo que contemple não só a questão da legislação, da questão da estruturação documental dentro do processo do currículo, mas de poder ter essa responsabilidade no sentido de formar os alunos, né, que eles consigam ter esse processo progressivo de aprendizagem, né, e tenha essa aproximação e essa aproximação com a semântica também das palavras, dos termos, dos algoritmos, né? Então são temas aí necessários para a gente poder pensar. E aí, dentro das questões, dos desafios da relação da formação do professor, um dos grandes desafios se torna a insegurança com os conteúdos matemáticos, né? Então, um ponto também de pensar em relação a recursos, a questão de apoio institucional, mas a insegurança com o conteúdo, isso é algo muito presente, porque, por exemplo, um pedagogo que não tem afinidade com a matemática, né? Então, ele desenvolve, mas ele tende a ter essa insegurança natural, assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, fica com aquela questão, né, em relação ao processo. Mas a questão do esforço, a questão da busca, das necessidades formativas, isso potencializa a qualidade do processo formativo, né? Até aqui, ok? Beleza. Então, em relação à questão das competências do professor, algo que vale a pena a gente poder pensar é a estrutura dentro de um conjunto, né? Então, primeiro é a questão do professor fazer o planejamento ele é algo extremamente necessário, né? No sentido de poder fazer a sua organização, o seu processo, né? O seu guia de orientação, né? Então, é algo que potencializa muito, né, o processo para poder desenvolver as aprendizagens. E o professor também, né, a questão do processo da avaliação formativa, de pensar o domínio conceitual, veja como aqui a gente reforça a importância de se ter cada vez mais, né, a questão do domínio do conteúdo e a questão de metodologias diversificadas, né. E aí algo que vale a pena a gente pensar sobre as questões são as tendências em educação matemática, ou seja, o que vem se discutindo dentro do campo da educação matemática. Quem gostaria de falar aqui sobre quais são as tendências Ah, excelente, viu? Muito bem. Aqui. Uhum. Ah, com certeza, com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Então, nós temos aqui, né, o Rony Sabané, então, a questão das dificuldades, depois se dedicou, né, depois ali a Leilane, também, quase não lembro como aprendeu matemática nos anos iniciais, depois Gisela, disse, né, em relação à experiência dela, teve dificuldade, porém conseguiu aprender. Raquel, sim, os anos iniciais, primeira compreensão, depois aqui também, né, a matemática está presente em praticamente tudo ao nosso redor. Muitas vezes, de maneira tão natural,
que nem percebemos o quanto dependemos dela no dia a dia. Então tem vários comentários aqui, né? Então a gente pode observar a questão da matemática. Olha esse comentário da Laura. As aulas eram muito mecânicas. As aulas eram muito mecânicas, com foco na memorização, repetição, o que dificultava o entendimento, né, e deixava inseguros para participar. Então, como futuro pedagoga, deseja contribuir para o ensino de matemática mais acessível, criativo e que desperte interesse, né, dentre outros comentários que estamos aqui. Então, Landim. Alguém levantou a mão? Vamos seguir. Então, pessoal, dentre essas questões, nós temos algumas, isso são só algumas, né, tendências da educação matemática. Então, a gente pode destacar a resolução de problemas, a modelagem matemática, a educação matemática crítica, a educação financeira, por exemplo, né? Então, são algumas tendências, ou seja, são algumas estratégias que se utilizam dentro do campo do conhecimento de modo a potencializar a aprendizagem desse estudante, né? No sentido que ele consiga compreender diversas frentes ali por meio de aprendizagens diversificadas. Então, no caso da resolução de problemas, né? O foco envolve a questão do envolvimento desses alunos em situações que são desafiadoras para eles, né? Que exige a questão voltada ao raciocínio, voltado à criatividade, né? E que faça com que ele consiga mobilizar a questão do pensamento lógico, né, e do pensamento lógico matemático e a questão do raciocínio. Então, de modo com que ele consiga sistematizar mentalmente, né, ou dentro no caso, com as crianças de primeiro e segundos anos, algo muito, muito importante, né? A necessidade de se trabalhar com material concreto, né? Com a questão dos materiais físicos, por exemplo, principalmente pela questão da fase do desenvolvimento dessas crianças, a idade, né, onde elas estão. Então, quando se pensa dentro desse processo, para gerar abstração, há necessidade de buscar e fortalecer essa importância no sentido da questão da mobilidade, né? Então, um ponto importante para a gente poder avançar em relação a isso, né? A matemática, então nós já vimos ali de modo muito breve, né, mas depois a gente vai aprofundar um pouco mais, sobre a questão da resolução de problemas. Todas elas têm técnicas, né, de elaboração, de estrutura, como a gente pode buscar alternativas, né. Algo importante também a gente poder pensar aqui sobre a modelagem matemática, então o foco dela é no campo mais específico, técnico dentro da matemática, então de poder trabalhar com problemas reais, construir representações matemáticas, então usa muito gráfico, tabela, as equações, para poder desenvolver os modelos matemáticos, né? Então, esses modelos são bem importantes dentro do processo de formação, porque o aluno tem a capacidade, né, de poder pensar em estratégias, e aí vocês podem pensar, bom, mas será que a gente consegue fazer modelagem com crianças de 6, 7 anos, por exemplo? Conseguimos, né? Então, é uma possibilidade de buscar essas representações matemáticas que pode ser, inclusive, ser trabalhado com esses alunos por meio de representação, né, a questão do sistema do conhecimento algébrico, né? Então, são questões que é possível a gente poder pensar, né, dentro da questão da modelagem. Já a educação matemática crítica, ela vem numa linha bem interessante, que veio muito também baseado, né, na questão de Paulo Freire, de Oris Cosmov, que trata sobre
a questão da criticidade dentro do contexto matemático, né, da importância de se discutir essa relação, de questionar o próprio desenvolvimento, o próprio processo formativo, né, de se tornar, de fazer uma reflexão de aprimoramento em relação aos processos, em relação ao campo da educação matemática, né? Então, esse pensamento crítico nos alunos, esse desenvolvimento, se torna algo necessário, de modo a problematizar também com eles, né, esses conceitos que são oriundos da matemática. Já um outro ponto que também já se pode introduzir nos primeiros e segundos anos são os temas voltados à educação financeira, que está prevista na nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, desde os anos iniciais, a gente já pode começar a trabalhar com a educação financeira. Então, é uma questão que se traz sobre o planejamento, sobre a questão de consumo, de organização. Então, o aluno ele consegue já ir reconhecendo a importância de compreender, primeiro, qual é o papel do dinheiro e, depois disso, como lidar com os desafios, né? Um outro ponto para a gente poder discutir aqui, já está se encaminhando, a apresentação está se encaminhando mais para o final, é a importância de pensar em metodologias diferenciadas, né, para o processo de aprendizagem desses alunos de primeiros e segundos anos. Então, é importante pensar em atividades que podem ser a sala de aula invertida, a questão da gamificação, né, aprendizagem baseada em projetos, a investigação matemática. Eu uso bastante metodologia da aprendizagem baseada em equipes, que também estratégias que o professor utiliza para mobilizar a turma, para se engajar nas atividades, né? Então, há várias outras aí que você pode pensar também a longo prazo. Em relação à ABP, por exemplo, né? Então, ela traz como foco um processo de construção dessa teoria, desses procedimentos, e a partir disso dá para se pensar em sequências didáticas, dá para se pensar em aulas isoladas, né, projetos com instituições externas ou dentro da própria instituição, né, na qual se está. Então também é possível. Já quando pensa no processo da gamificação, isso é algo bem interessante, de como os jogos digitais, por exemplo, e os analógicos também, né, por extensão, eles ganharam uma evidência enorme dentro do processo educacional. E, inclusive, né, dentro da área da educação infantil dos anos iniciais, isso já é mais que reconhecido a importância de como o envolvimento do acolhimento, da questão das atividades, da orientação das demandas, né, de pensar em a ludicidade, né, dentro do processo, faz com que o aluno ele comece a se interessar mais também. Então, quando se pensa em ações voltadas aos cursos, né, a formação voltada aos cursos de pedagogia, mais a formação dos estudantes, né? Então, é algo que potencializa a questão do engajamento, de se comprometerem com a sua aprendizagem, da questão do desenvolvimento do pensamento lógico. Então, é algo que traz muitas vantagens para os alunos, e é algo que é muito divertido e eles adoram, né? No sentido de que é algo que engaja eles bem dentro do processo. Um outro eixo, né, uma outra tendência é a investigação matemática. Então, o foco aqui é muito voltado para a questão intelectual, no sentido da produção do conhecimento, da questão dos alunos compreenderem, né, de buscarem, através da pesquisa, resultados e trazer
novidades, né, em relação a um determinado fenômeno que eles vão analisar, o processo da investigação matemática, né, eles vão explorando os padrões, vão testando, então é algo bem interessante para potencializar o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Nos primeiros e segundos anos, né, é algo que faz com que eles já consigam perceber a necessidade e a importância de se aproximar do conhecimento matemático para poder aprender melhor, né? E aí depois, já esses 2 últimos slides, então, para a gente poder pensar que o docente, né, ele orienta a construção do conhecimento. Então, ele como mediador, ele vai conseguir fazer a escuta dos alunos com a coordenação, os professores, né, no caso, vão conseguir pensar na construção dessas atividades, desculpa. Um outro ponto que vale a pena do professor como mediador é que o professor ele vai fazer essa relação entre o processo do ensino e entre o processo da aprendizagem dos estudantes. Então ele vai ficar naquela dinâmica de modo a fazer com que o aluno ele consiga aprender os conteúdos ali que são previstos para tanto para o primeiro quanto para os segundos anos, né? Então a questão da construção do número, de poder pensar a questão do sistema de numeração decimal, o reconhecimento, né, de outros sistemas, pensar a questão dos algoritmos, né, já fazer a introdução da adição, né, então da subtração. Então são elementos aí que ficam presentes também e evidentes dentro desse processo da mediação do professor nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. E por último, né, algo que vale a pena a gente fechar e avançar nisso é considerar o professor como uma peça estratégica, uma peça-chave nesse processo de formação das crianças, né? Então, pensar a matemática significativa, né, requer essa cultura, nessa prática e reflexão. Então, algo importante quando forem pensar na atuação das atividades com os primeiros e segundos anos, é reconhecer o potencial que a matemática tem, o que ela pode trazer e aproximar o externo à realidade daqueles alunos, né, de modo a fazer com que ela se aproxime mais, né? Então, pessoal, eu agradeço. Eu abro o espaço aqui para dúvidas e interações. Deixa eu ver se eu consigo fazer a frequência de vocês aqui. Só um minuto. Alguém tem algum comentário, dúvida? Fiquem à vontade, pessoal. Pessoal, esse comentário lá no chat, que tem alguns apps bem interessantes para trabalhar matemática com os anos iniciais, o Math Kids e o Anton, são muito legais para trabalhar. E só que assim tem a dificuldade que eu acredito que eu não sei se vai se manter, que seria a proibição dos celulares nas escolas a partir de agora, né? Mas em relação à questão da legislação, vocês já leram ela íntegra? Não, eu não li, mas assim, as escolas estão proibindo até de levar, né? As crianças não estão podendo nem levar para a escola, né? Exatamente, mas a gente vai ver esse movimento porque ela tem uma página só. A lei é bem curtinha, mas traz uma implicação bem presente. Agora, algo que precisa ficar claro, né, em relação a essa questão da utilização do celular, é que ela prevê
a proibição para uso indiscriminado, né? Agora, quando a gente pensa na questão da utilização do celular como um recurso pedagógico, é algo que faz com que ele tenha necessidade de estar ali, entende? Porque há uma mediação, há um processo de acompanhamento, há verificar de como, né, se utiliza aquele aparelho. Agora, quando pensa o aluno para ele ficar em rede social ou jogando, por exemplo, né, não é esse o foco dentro do ambiente escolar. Então, é a questão que faz com que ele consiga ter esse processo. Agora, realmente, tem escolas que levaram ao pé da letra, né, no sentido de poder ver o seguinte: bom, a lei saiu proibindo, então ninguém mais traz celular. E algo importante que muitos, inclusive, que estão na gestão, é algo que também às vezes não teve acesso à legislação, né? E aí vai pelo que pensa. Então, uma questão também que tenham sempre clareza vocês, no sentido de, ao longo da formação de vocês, é que para vocês tomarem alguma decisão, seja como professor, seja como gestor, certo? É uma questão de vocês poderem sempre conhecer e reconhecer qual é o campo, qual é o conteúdo que eu estou trabalhando, né? Quais são as questões que implicam essa relação. Então, isso é algo importante que vale a pena vocês pensarem também. Então, sempre quando vem essas legislações, muitas escolas acabam tomando medidas radicais por falta de interpretação. Então, é uma questão que sim, não é permitido, mas quando tem uma prática pedagógica que é destinado para aquela aprendizagem, tudo certo, o aluno pode estar com o celular, sim, né? Então, isso é um ponto bem interessante que você trouxe. Quem mais? Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Lota, boa pergunta, viu? Você pode fazer um documento separado, se você quiser fazer dessa forma, tá certo? Mas o mapa, ele não tem uma introdução, assim, não tem um texto, né? Você vai fazer o mapa, a imagem ali, né? Tá certo? Quem mais? Bom, pessoal, só deixa eu ver como é que eu faço a chamada de vocês aqui. Só um minutinho. Eu baixei a extensão do Meet aqui, mas deixa eu dar uma conferida. Um minuto. Deixa eu ver se agora vai. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu dar uma. Não vai, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora vem a extensão. Mas enquanto está abrindo aqui, pessoal, é mais reforçar que o tópico 1, né, nosso, ele teve como objetivo vocês poderem fazer um percorrido, assim, né, dentro de temas que a gente vai aprofundar um pouco mais ao longo das aulas, sobre o processo, né, de ensino e aprendizagem dos alunos, né. Então, algo importante também
cada vez mais, né, ter essa valorização do professor buscar a questão das suas necessidades formativas, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse tem agora deu certo. Lista de presentes. Deixa eu ver, iniciar a chamada. Todos os participantes aqui, ok. Presença, fazer download, assim, vai dar certo. Fazer chamada. Vamos lá. Então, pessoal, quando eu vou fazer a chamada, eu vou parar a gravação aqui, certo? Desejar a todos uma boa semana, não saiam ainda, tá bom? Desejar a todos uma boa semana e a gente se encontra na próxima semana. Aguardem um pouquinho, só um minutinho.